Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design. Eu sou o Fernando Novaes da Silva, host desse podcast, e que trago convidados especialistas nas suas áreas para te educar, te inspirar, compartilhar caminhos, possibilidades que você pode ou não seguir. No Instagram, @FernandoTheProfessor, no LinkedIn, Fernando Novaes da Silva, no YouTube, Fernando The Professor também. No YouTube, você já se inscreva no canal e no Spotify, se você está vendo pelo Spotify, comece a seguir agora para ter esse conteúdo relevante semanalmente, de forma gratuita, para que você possa aprender e se inspirar com essas histórias desses monstros do conhecimento que eu sempre trago aqui. E hoje, mas hoje eu já vou fazer um spoiler, porque hoje vai ser uma aula. Vai ser uma aula. Mas antes, eu preciso dizer que esse episódio é um oferecimento, tá, do Inovar Soluções aí, é uma consultoria que eu estou fazendo aqui para treinamentos, desenvolvimento, mentorias de empresas. Então, Inovar Soluções, entre em contato comigo, fernandonovaes.silva@gmail.com, e a gente pode conversar a qualquer tempo. Esse episódio, muito importante, novamente, com esse convidado ilustre, que eu consegui um espacinho na agenda desse cara, porque a agenda é disputada. E essa fera tem uma história incrível, só que eu não vou dar spoiler. Eu vou compartilhar com você da voz dele, né? Eu vou compartilhar com vocês baseado na voz dele. Eu só quero falar uma coisinha. Ele tirou uma empresa do zero e levou para o milhão, e do zero chão e levou para o prédio pronto. Então, é muita história, é muita história. Sejam todos muito bem-vindos. Como esse episódio, esse podcast é sobre inovação, carreira e design, eu começo perguntando aqui para o meu amigo Gilberto Klein, sem falar o que você faz, me diz quem que é o Gilberto, atrás desse profissional. Olá, Fernando. Primeiramente, muito obrigado. É um prazer imenso estar participando aqui do seu podcast. Então, muito bacana também ter conciliado a agenda com a sua agenda também, que é bastante concorrida, né? É um privilégio enorme estar aqui. Ou seja, vamos falar um pouquinho do Gilberto, né? O Gilberto é uma pessoa muito ambiciosa, né? Uma pessoa realmente que busca muito, todos os dias está buscando conhecimento. Sobre leituras, sobre realmente viagens, né? Uma das métricas que eu tenho, que é, né, uma expansão de consciência mesmo, hoje né, são as minhas viagens, né? Eu sempre concilio, né, a questão dos roteiros, né, linkando com alguma coisa, alguma atividade na qual eu já desenvolvi dentro da minha carreira. Então, é um cara que realmente é apaixonado pelo que faz, né? Gosta muito de poder contribuir para as pessoas também, né, principalmente isso, né, para poder realmente transbordar um pouco dessa sinergia para as pessoas, para elas poderem realmente ter esse privilégio de entenderem que realmente elas podem ir além, né, pessoas comuns podem ir além, podem realmente sair extraordinário. Né. Sou prova viva, né, porque vim do zero também, na época de faculdade, pedalando na chuva, ida, volta, né, aquele período que você rala para caramba para realmente começar a conquistar suas coisas e tal, né? Começando a trabalhar também realmente em cargos primários para poder entender rotina, entender realmente dinâmicas e tal, né? E consequentemente a gente, com essa sinergia tudo, a gente começa a subir degrauzinho por degrauzinho, né? Impactar pessoas também, né? Como eu havia falado anteriormente, né? E consequentemente a gente realmente ter tudo isso aqui para poder realmente agora vamos assim, empacotar um pouco desse conhecimento, né, de tudo que a gente vivenciou ao longo lá vamos dizer assim, meus 20 anos de carreira já, e vim agora transmitir para as pessoas realmente isso de uma forma um pouco mais resumida, um pouco mais prática, para entenderem realmente como que funciona o mundo corporativo, como realmente as pessoas têm que se preparar para realmente ter um sucesso, sim, conseguirem olharem para si realmente e conseguir explorar o melhor de si, para poder realmente conseguir fazer um bom trabalho, fazer uma boa colocação, saber se vender, né? Realmente como é que eu vou me transmitir para as pessoas para poder realmente conseguir construir uma carreira. Então, basicamente esse Gilberto, esse é o Gilberto, né?
É o cara que é sinérgico. Curti pra caramba já, né? A gente se conhece há pouco tempo aí, mas teve a ligação aí pelo nosso mentor em comum, né? Professor Vitor. Um abraço aí, professor Vitor. É o meu mentor aí, professor do meu mestrado também, meu orientador. O cara é fera aí das vendas, liderança, Sim. tudo que tem. Sensacional. Sensacional. E o Gilberto, conta aí um pouquinho para mim. Vamos lá. Você falou que se inspira aí nas viagens, né? Eu também. Não viajei como você, eu acredito, né? Viajei, acho que quando eu falo viajar, eu falo para fora do país, assim, né? Uhum. Foram pouquíssimas vezes, mas pouquíssimas e inesquecíveis vezes. Eu também trouxe muito aprendizado. Eu fui uma vez a trabalho e uma vez a estudo. Na verdade, as duas vezes a estudo, mas uma pela empresa e uma particular. Para qual lugares que você foi? E fala aí um lugar marcante que trouxe um baita aprendizado aí dessas suas viagens aí. Olha, eu falo de uma forma resumida porque eu trabalhei com, vamos falar de nível nacional, né? Primeiramente, em nível nacional. Eu trabalhei numa empresa, né, há uma década atrás, aí, vamos dizer assim. A gente, na qual eu viajava a nível Brasil para poder realmente fazer consultoria para empresas, né, dentro do setor moveleiro. E ali já tinha uma difusão de culturas, né? A gente via realmente assim, que é o mesmo segmento, mesmas máquinas, mesmo layout, tudo, porém a cultura é totalmente diferente. Cultura de questão de consumo, questão realmente de inserção de metodologias internas, de como realmente as pessoas entendem da dinâmica, se elas estão ali realmente atuando ou estão existindo, né? Então, até as queixas, assim, as vezes são diferentes. Onde realmente num local lá é tranquilo, ou em outro local é realmente um pouquinho mais E a mesma delicado. empresa? É a mesma empresa. Tipo assim, na verdade, tinha a mesma empresa, também tinha empresas distintas, só que porém no mesmo ramo, né? E agora vamos falar de âmbito internacional. Né, eu morei em Vancouver, no Canadá, né, na qual foi um choque de realidade, porque as questões pontuais, né? Vamos dizer assim, choque, todas as viagens que eu fiz, eu elevo muito a questão da cultura. Entender realmente o que é a cultura desse país, como as pessoas funcionam aqui, o que rege aqui no meio né, desse povo. Né? Então, um dos principais pontos das principais características foram realmente entender como é que funciona tudo isso. E Vancouver foi a primeira cidade, né, na qual eu tive uma experiência internacional, na qual fui realmente fazer um aprimoramento de idioma. Né, eu pensava que eu sabia falar inglês até chegar lá. Sim, eu sei como é que é. A minha foi em Londres, mas foi a mesma coisa, o mesmo choque. Chegar lá e Exatamente, ver né? que você não sabe nada. Exatamente. Daí, ou seja, de até você chegar numa república lá, encontrar vários japoneses na república, eles tentam se comunicar com você. Dessa hora, assim, realmente eu preciso estudar mais. Né? Daí que puxou o link na minha cabeça. Falei assim, se para realmente para um simples idioma, para a gente poder realmente conseguir tentar se conectar, a gente precisa ter essa sinergia, precisa ter esse entendimento. Imagina realmente se a gente for querer puxar isso para âmbito profissional, né? Como é que eu faço para me comunicar com uma pessoa para entender a cultura dessa pessoa no outro lado do país? Né? Isso foi do Canadá. Daí agora, né, fui Canadá, fui Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eu fiz um curso dentro da Disney, né? Fiquei uma semana estudando na Disney, sobre liderança. Né? Já vou puxar um link ali. Mas uma das viagens que mais me impactaram foi o Japão. Né? Então, eu fui agora final de 2023. Né? Eu até passei o Réveillon em Tóquio. Né? Eu fiz 3 cidades: Tóquio, Kyoto e Osaka. Então, O que te levou para o Japão? O que você foi fazer lá? cultura. Falei assim, como é que realmente funciona esse parque tecnológico? Como é que os caras são tão concentrados numa organização? Como é que eles são exemplos, né? Tipo Toyota da vida, né? Como é que eles são exemplos em Você criação visitou dos... empresas lá? Eu não tive muito acesso, né? Mas eu conheci pessoas nas quais trabalhavam nas empresas. Né? Legal. Que você tem que ser convidado. É como se fosse para a China, tem que ter uma carta de recomendação para ser convidado, para poder realmente entrar lá, que eles são
eles são bem severos na situação, eles são bem fechados, né? Então, vamos dizer assim, basicamente eles vivem numa bolha, assim, né? Realmente tem que ter uma indicação para poder realmente conseguir penetrar lá para poder realmente entender um pouco mais das características deles. Porém, você andando pela própria cidade, tipo Tóquio, né? Andando, frequentando os restaurantes, conversando com pessoas mesmo, né, que são, né, japoneses natos, você vê muito da questão realmente da questão da cultura deles, da questão do respeito, eles não são tão carismáticos quanto os latinos, né? Porém, existe aquela questão realmente de um carisma diferenciado deles, de ser hospitaleiro, de querer ajudar, querer ser cordial, né? Realmente não te trapacear. Existe uma cultura muito forte, enraizada neles, assim. Então, ou seja, aquela questão de trabalhar lá a metodologia de seguir os processos para realmente não dar problema, eles estudam isso há anos, né? Então, ou seja, existe a metodologia realmente, né, da questão dos estudos, né, que os primeiros anos de escolar das crianças, eles não ficam realmente já imersos aprendendo realmente lá a questão de como falar, como escrever. Eles têm uma educação social, para realmente saber como se portar. Então, ou seja, não tem locais lá que não tem zeladoria. As crianças limpam realmente a questão do jardim, a questão arruma a sua própria mesinha, né? Então, não é uma questão que é exploração, não, totalmente diferente disso. A questão realmente para ter uma questão social, ter uma consciência social. Consciência Né? social, é isso. É consciência sobre cidadania mesmo ali, né? Exatamente isso. Tem um pesquisador, né, quando eu estive na Finlândia, né, eu estudei metodologias de ensino do mundo inteiro ali, né, e o que funcionava, por que eles eram a melhor educação do mundo. E uma das coisas um dos pesquisadores é o Fulan, o sobrenome dele é Fulan, é um francês, bem me lembro. E ele tem lá os 6 Cs lá, e um dos Cs dele é a cidadania, que ele diz que os 6 Cs são coisas que nenhuma tecnologia vai substituir, que é questão comportamental, questão de saber se comunicar de forma adequada e saber ser um bom cidadão, né? Que é essa questão da cidadania, né? De preocupação com o outro que vai utilizar aqui, que vai vivenciar aqui, o outro que está aqui comigo, né? Eu vejo isso assim, questiono bastante, eu não chamo atenção, obviamente, mas eu me incomodo, eu faço um exercício interno, porque eu penso que cada um tem a sua percepção, né? Exato. Mas o exemplo que eu ia falar é bem simples, a galera que ouve celular aberto na rua, no lugar público. O cara que está no avião e abre o vídeo dele com áudio do seu lado. Sabe? Ou ouve um áudio de WhatsApp, enfim, qualquer coisa desse tipo, que eles não estão nem um pouco preocupados com se você está do lado, se vai incomodar. Isso acabou. E às vezes, quando eu reflito, eu acho deselegante e mal educado. É a minha opinião. Mas eu vi pessoas teoricamente sofisticadas, graduadas, fazendo também. Então, assim, não é uma questão só de educação. Porque no começo eu fiquei pensando, pô, será que eu tô ficando velho, né? Tô ficando chato, né? Porque eu não faria isso, eu acho um absurdo. E aí e as pessoas fazem isso com uma naturalidade. E eu falo, meu Deus, cara, será que eu tô velho assim, tão crica, que eu não posso ouvir alguém só porque eu ouvi o áudio do meu lado, só porque... É porque eu penso que é uma questão de respeito, de entrar no espaço do outro. Enfim, não sei. Aquela questão de bom senso, né? É um bom senso, para mim também, é um bom senso. Mas aí, né, cara, talvez lá no Japão isso não aconteça, não sei também. Não, é que nem assim, ó. Eu presenciei o terremoto lá, né? Agora, em dezembro de 2023. Então, eu tava... Na verdade, já era janeiro, já tinha passado isso. Era dia 2 de janeiro. Eu tava saindo de Tóquio indo para Kyoto. Eu tava no trem-bala, né? O famoso Shinkansen, que eles chamam. Até eu conseguir decifrar tudo que eu acabei não lendo a respeito, né? Que achei que seria muito fácil entrar lá na estação de metrô, comprar o ticket, né? Então, assim,
sabendo falar inglês, a gente se vira em qualquer lugar, né? Mas chegando no Japão, você vê que realmente as coisas são um pouquinho mais complicadas. Daí, porém, consegui me virar. Daí, ou seja, cheguei lá, daí a moça falou Shinkansen, ela repetiu umas 13 Shinkansen, eu entendi isso. Eu falei, what is this, né? Eu falei, o que é Shinkansen? Aí ela disse, o metrô. Daí eu falei, ok. Enfim, caiu a ficha, né? Coisa de amador. E daí, então, ou seja, a questão da calma das pessoas entrando, fazendo fila para entrar, dentro da estação de metrô, que parece um aeroporto, aquilo é gigante. As pessoas fazendo fila, ninguém furando fila. O pessoal indo certinho na fila, entrando nos seus lugares, aguardando outras pessoas sentarem. Então, são esses pequenos detalhes que você começa a ver, realmente entender, assim, por que eles têm tanta excelência na questão profissional? Por que realmente, assim, eu costumo brincar, né, assim, que os mecânicos, eles sentem raiva dos carros da Toyota, porque é difícil dar problema. E rodam até cair os pedaços e o motor não quebra, né? Então, ou seja, porque existe uma cultura muito enraizada de seguir realmente os padrões. Né? Você fala assim, pode ser uma cultura muito retroativa porque eles seguem padrões, como tá que nem robozinho e tal. Falei, não, mas eles seguem realmente. Conservadora, né? Muito, dá um conflito com o conservadorismo, né? Existem certas coisas que eles dão um salto gigantesco em relação à tecnologia, outras coisas eles engessam para realmente não fugir dos padrões. Então, existem essas políticas assim dele, né? Voltando a falar só pegar um gancho rápido ali em relação ao terremoto, é uma questão cultural das pessoas. Eu tava numa chamada de vídeo com a minha família na época, no momento, aliás. Sim. E do nada o iPhone vem dar um apito assim de emergência. Nunca tinha visto na minha vida visto isso. Daí do nada ele bloqueou a tela e veio uma mensagem: procure abrigo urgentemente, pois está passando por fortes tremores e possíveis ondas de tsunami. Daí eu falei, ué? Eu falei, tinha estrangeiro e tinha japonês dentro do metrô, né? E daí eu olhei assim, e daí começou aquele murmúrio de pessoas que não apitou só o metrô, apitou o telefone de todo mundo. Sim. Daí olhei a naturalidade dos japoneses, certo? Sim, já acostumado já que isso aconteça, né? Mas assim, eles mantendo a calma. Os estrangeiros tudo apavorado, eu no meio, né? Meu, como assim? Lógico, ninguém vai correr. Eu tava de frente com um monte de Fuji na hora. Lá olhando, né? Vendo observando aquela beleza imensa lá, tá, e falei, cara, o que vai acontecer agora? Daí do Mas nada você parou o sentiu trem. tremer? Você sentiu tremer? Tudo não? Na região que eu estava deu fraco, né? Mas senti sim que ele chegou a parar o trem, desligou tudo, parou o trem e deu aquela chacoalhadinha, né? Onde pegou forte o tremor mesmo, se derrubou o prédio, teve mortes, enfim. Caramba, cara. Deu pane elétrica numa aeronave lá que chegou a pegar fogo, né, no aeroporto de Tóquio. E a mesma coisa, assim, o avião estava pegando fogo e eles mantiveram a calma para realmente sair em fila. Então, ou seja, o avião está pegando fogo, tudo, eles montaram a fila, saíram exatamente tudo certinho atrás do outro direitinho, sem nenhum machucado, sem nenhum nada. Então, ou seja, eles são pessoas extremamente, assim, calculistas em tomada de decisão, de como proceder. Eles têm processo para tudo. É incrível isso. É incrível. Então, até num simples restaurante que você vai chegar lá, eu quero ir jantar, tal, vou sentar no lugar, eu estava sozinho lá, né? Viajei sozinho. E daí quero ir jantar em tal lugar lá, tal. Ele só, você só pode sentar aqui, porque aqui é lugar para, somente aqui tem lugar para uma pessoa. Nos outros lugares é para mais de uma pessoa, então você não pode sentar. Você não vai tirar lugar de duas pessoas para poder, né? Então você só pode sentar aqui. Sim. Você tá aquela mesona sozinho lá, porque você é o bonito. Exatamente. Coisa que aqui, né? Você senta onde você quiser. Então, aí, de certo modo, eles estão certos. Olhar, né? Sim. Tirando vaga de uma família, enfim. Sem contar que você entra descalço em alguns restaurantes lá também. Tem que entrar descalço. Tem que entrar descalço. Essa eu vi em casa de japonês, colegas meus japoneses mais tradicionais, assim, se você entrar na casa deles, que é para mim também uma prática maravilhosa, né? Porque sim, ajuda inclusive a gente, porque que limpa a casa. Exatamente. E mantém a casa realmente limpa, porque a sujeira da rua fica lá fora. Você tira o sapato e entra. Eu tentei adotar isso na minha casa, mas é difícil. É bem difícil.
Aham. ali. Então, basicamente isso. Em questões de viagem, né, que mais impactou foi Japão, né? Que foi um choque ao extremo de cultura, né? E uma também que achei muito bacana que foi agora, foi em 2019 que fui para Disney lá, Disney World. Nunca imaginei ir para Disney, né, até porque não tinha assim um sonho de querer realmente conhecer a Disney, então nunca tive aquela, vamos dizer assim, aquela ambição de conhecer, aquela sede de conhecer e tal. Até eu pôr os pés lá. Você põe os pés lá, muda totalmente a tua mentalidade. Respirar aquela atmosfera é muito louco, vamos dizer assim, é muito mágico, né? Então, até na nossa formatura, eles dão uma garrafinha pequenininha com um pozinho simbolizando a magia, né? Então, o jeito Entendi. Disney de ser. Então, conheci os bastidores, conheci sala de costura, conheci realmente a sala de design, né, onde a diretora de design tinha cabelo rosa e andava de pantufa dentro do escritório. Então, exatamente. Então, ou seja, existe sim esse choque cultural realmente, assim, como ela transpira inovação, transpira realmente Mas no algo caso da Disney, disruptivo. você foi fazer um curso lá. Fazer um curso, exatamente. Legal, cara. Legal. E realmente, daí vai tudo na contramão do que você vai acabar pensando. Tipo, via a troca de personagens, que é por dentro de um túnel, né? Então, são várias coisas assim, que realmente você vai correlacionar. Todas essas viagens que eu fui fazendo, assim, eu correlaciono assim. Primeiramente, a questão cultural. Que assim, como essas pessoas agem, né? A gente vai saber realmente como que esse país funciona. A gente consegue entender, né, realmente em tudo, né? Essas pessoas agem dessa maneira que, né, no dia a dia, é realmente como funciona realmente as pessoas como elas são profissionalmente. Então, são É, diversas coisas que a gente vai realmente... Principalmente, né, eu faço essa correlação. não, e acaba refletindo nos resultados das empresas, porque é isso, né? No final das contas é isso, né? Você vê, a empresa tal funciona assim porque eles são assim. Uhum. Eu E uma sempre das... penso, Desculpa, rapidinho, é só uma das coisas que eu realmente sempre mensuro, né? Passar, ter uma empresa de sucesso, tudo, depois assim, eu quero conhecer teu time. Como eu já até estou prestando consultoria para uma empresa hoje, né? E como eu já prestei consultoria já há tempos atrás, né? Trabalhando só com consultoria, as pessoas falam assim, realmente tem um sucesso, tem um insucesso, aqui assim, cara, eu quero conhecer teu time. Teu time vai falar muito da tua identidade. sim, Então, basicamente, esses aí são os pontapés iniciais, né? Que uma empresa é conduzida por pessoas e processos, né? Então, como nosso amigo Abílio Diniz falava, né? sim. Então, e eu concordo totalmente com o que ele falou ali, porque realmente não existe... A empresa é feita de processos e pessoas, né? Então, a gente tem que entender realmente, tem um sucesso, essa empresa tem um sucesso gigantesco e tal. A Disney tem um turnover gigantesco, que existe um nível de exigência extrema, né? Porém, eles entregam algo muito significativo, muito impactante para as pessoas. E eu tive o privilégio de realmente conhecer como é que funciona a metodologia, como é que funciona a questão da liderança de todas as pessoas, né? Como que é a gestão desses processos e quais foram os princípios que o Walt Disney deixou emplacado, deixou enraizado, que muitas coisas eles ainda eles atuam ainda com coisas que realmente o Walt Disney implementou lá nos tempos lá de quando ele realmente estava construindo né, o Disney World, quando estava realmente à frente de toda a administração. Então é tudo muito incrível, cara. E Esse isso curso que condiz você foi muito. fazer foi de liderança? Foi liderança, É exatamente. que bom, eu não estive na Disney ainda, né? Ah, Toda vez que eu ouço alguém falando que foi, é mais ou menos esse relato que você falou. Alguns eram mais sonhadores, outros não, mas no final das contas todo mundo tem esse deslumbre. Mas eu só li o livro, né? O Jeito Disney de Encantar Clientes sim. e Eu sou de outras vendas. referências. Esse de atendimento, né? Basicamente, né? Voltado Aham, mais para atendimento. E cultura também, fala muito da cultura do encantamento o tempo todo, o encantamento planejado, né? exato. O encantamento planejado. E a Uhum. outra relação que você fez ali do Toyota também, né? O jeito, né? O método Toyota, que foi copiado pela General Motors, enfim, por Sim. várias outras empresas ali.
é que eu trabalhei muitos anos na General Motors também, e a gente tinha muito isso. A gente pegava a inspiração total na metodologia da Toyota. Lá tinha o GMS, que é Global Manufacturing System, mas era o sistema Toyota de produção americanizado. Entendi, exato. Viu que deu certo? Né? Não, realmente copiou, americanizou e organizou também com processos, com regra para tudo, com melhoria contínua o tempo inteiro, sempre pensando na parte de inovação, mas inovação estruturada. E lá na Disney, o que me impressionava e o que eu tentava trazer, eu trouxe para minha tese de mestrado, inclusive, é a questão da inovação estruturada, inovação com intenção, não tipo, tive uma ideia. Não. Tem um processo ali de ter ideias, assim, no sentido de, você teve a ideia, por onde você vai? Você vai por aqui, por aqui, por aqui, você tem até tal tempo para testar, se não deu, cara, vamos para a próxima. Exato. Então, atendimento é a mesma coisa. Então, quando eu estava no departamento de inovação da empresa que eu trabalhava até o mês passado, eu estava fazendo essa estruturação, sabe? Eu trazia, olha o que o mercado está fazendo, olha o que... Trazia as coisas, o que dá para a gente começar aqui? E isso dava vários direcionamentos. É lógico que era tudo novo, então era difícil achar esse espaço. Então, sempre que eu achava, olha, vamos falar um pouco sobre a inovação, sobre o que está acontecendo, né? E esse era meu papel, sempre de trazer situações novas, de acordo com as minhas vivências, né? Porque eu fico no ecossistema de inovação, transitando para lá e para cá. Nessa empresa que eu estou agora, eu faço esse papel também mais voltado para a formação. E eles querem essa estrutura, sabe? Eles sentem falta, que foi a primeira coisa que eu falei, qual que é o processo? Vocês mandam para mim? E aí ele falou, Fernando, por isso que você veio, não tem. Esse é o grande problema das empresas hoje, assim, eles pensam em escalonar, pensam em dar o chamado ramp-up, né, para poder realmente aumentar o nível de vendas, só que não olha para a retaguarda. Eu estou preparado para isso? Meu time está preparado para realmente suportar um crescimento X, Y, Z? Então, eu passei por isso também. Então, ou seja, hoje, até nos últimos 10 anos, né, trabalhei numa empresa do varejo, uma líder do setor, né, setor moveleiro. Então, líder nacional, né? Então, você tem 84 lojas no Brasil. E sendo que a de Joinville é a maior loja do Brasil. Então, e essa empresa realmente teve muita característica disso que você acabou de falar. Só que assim, foi de uma forma de esperar que assim, o mercado ela foi absorvida pelo mercado, ela foi empurrada pelo mercado. Né? Ela tinha uma retaguarda muito forte em relação às filiais, tudo, a filial no Paraná e tal. E existia uma grande eficiência realmente de ter uma loja especializada aqui em Santa Catarina, né? Principalmente quem já vive nessa região aqui, perto do litoral e tudo mais, né? E eles trabalharam bastante no atendimento, né? Foram muito assertivos em relação ao atendimento, né? Penetração de mercados com os externos, indo até o local, entendendo tal, e o externo vindo aqui, trazendo as informações e mandando ver. A empresa começou realmente se estruturar em estoques e tudo mais tal, só que ela esqueceu realmente de pensar por lá, olhar para a questão realmente da administração de toda essa cadeia. Realmente, como é que eu vou construir todo o supply, toda a área do supply, né? Então, foi da onde realmente eles me chamaram para trabalhar, né? Acabei saindo da empresa na qual eu trabalhava com consultoria, que já tinha toda essa metodologia de trabalhar com sistemas e tudo mais, né? E isso fez com que me tornasse hoje um especialista dentro do varejo, né? Que realmente me fez realmente pensar de uma forma disruptiva. Assim, cara, existe um crescimento muito acelerado, né? Coisas absurdas, assim, de semestres e anual, assim, de crescimento. Uma demanda de mercado gigantesca, até na própria pandemia teve uma aceleração que foi absurda, que nem as próprias fábricas nos conseguiam nos abastecer ao ponto de realmente conseguir fazer todo o abastecimento. Pois é, né? Acho que na pandemia o pessoal começou a olhar para casa, né? Começou a olhar para... Exatamente. E eu não fui diferente. Aqui em casa mesmo, foi na pandemia que a gente reformou também o nosso quarto. Ele falou, cara, aqui é o nosso lugar de trabalho, então vai ser aqui que a gente tem que ajustar. Então, realmente, fiz essa mesa de trabalho, fizemos
todo o quarto, Sim. Vários móveis a gente ajustou para poder trabalhar melhor dentro de casa, que era onde a gente estava. Sim. Teve um crescimento muito atenuado. O e-commerce nessa época cresceu praticamente 500%. A loja, a escritura física, cresceu quase 40%. Questão de um ano e meio. Então, ou seja, como é que eu vou manter uma retaguarda? Como é que eu vou ter uma área de operações que consiga suportar toda essa cadeia produtiva, para não deixar de surfar essa onda? Então, assim, como eu estava dentro do setor logístico, né, todas as operações logísticas, né, a gente tinha que realmente ter portfólio, né, coisa que estava bem estruturada, tem que ter estoque disso tudo, né, e tinha que fazer uma administração gigantesca para poder realmente, que as fábricas tinham limitações de materiais para poder fornecer, porque não estava dando conta, não queria deixar de atender ninguém das revendas, né? Então, ou seja, tinha que fazer uma administração dos estoques, a curva ABC e tudo mais, que ficava uma coisa meio maluca, que uma semana eu ficava dando a curva ABC, daqui a pouco uma semana a outra acelerava, tal, por conta realmente dessa loucura que foi. Mas tem que fazer uma administração muito precisa em cima disso tudo para não ficar desguarnecido, para realmente não deixar de não ficar com ruptura nos estoques, né? E consequentemente conseguir tratar isso de uma forma um pouco mais enxuta para o teu custo não aumentar também, né? E vocês ali era B2B ou B2C, cara? B2B. B2B. Vendia B2C também, tinha, né? Por conta da loja que tinha a parte de decoração. Mas 99% é B2B. Pô, Ju, eu tô vendo aqui um conhecimento gigantesco sobre gestão. Aí você falou de supply chain, falou de processo, falou de pessoas, né? Né? Citou a Abílio Diniz, né? Sim. Rest in peace aí. Qual que é a sua formação, cara? Vamos dar um passinho para trás aí. Você veio? Da onde veio todo esse conhecimento aí que você está aprofundado na gestão, no estoque, entendimento sobre curva ABC, essas questões logísticas? Porque muitos das pessoas que me ouvem, que é uma galera da inovação, mas tem muito meus alunos também. Então é interessante eles saberem, porque é legal trazer pessoas com o seu gabarito para entender o caminho que você trilhou até ter essa visão toda que você colocou aí. Basicamente, você já deu um resumo de, cara, onde eu pegar, eu vou organizar e vou fazer crescer, né? Então, como que você vê? Da onde veio toda essa visão, essa construção? Conta um pouquinho mais para nós. Eu vou falar um jargão agora. Esse é um jargão. Primeiro, ama o que você faz. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não é tortura nenhuma para mim pegar um livro, pegar uma tarde e estudar a respeito. Não é tortura nenhuma pegar e estudar sobre cultura para mim. Então, ou seja, tudo que me ajudou muito, me ajudou a construir minha carreira, né, ter essa vivência sólida que eu posso afirmar hoje, é realmente por conta de estudos. Tem que gostar de estudar também, cara. Você tem que realmente furar a bolha para poder respirar a alta atmosfera. Sim. Tem que realmente tem que rodar para poder entender realmente como funciona, como é que é aí na tua organização, né? Então, ou seja, eu implantei essa metodologia, implantei o 5S, né? Tipo lá, vamos pegar um resumo que eu vou correlacionar com a resposta que você me pediu, da minha formação e tudo mais. Mas assim, muito veio das minhas viagens. Tipo assim, cara, existe uma retaguarda gigantesca hoje, aliás, uma força muito sinérgica na área de vendas, pessoal. Vendas. Sim. Concordo, tudo origina da venda. Se não tem venda, a gente não consegue, né? Porém, eu preciso deixar a parte de operações em contato diário com vendas. Então, assim, consequentemente, os meus estudos foram em cima de operações e vendas. Eu correlacionei, né, escrevi artigos e tudo mais ali, correlacionando as duas coisas, estudando sobre vendas e estudando realmente sobre operações. Fazer uma fusão disso. Assim, as duas coisas têm que conversar, não pode existir guerra. Na grande maioria dos varejos, existe uma grande, vamos dizer assim, uma falta de alinhamento entre os dois setores, comercial e operações. Existe não vou dizer uma rixa, né? Mas eu digo assim, existe realmente um querendo colocar a culpa no outro. Vocês querem vender de qualquer jeito, vocês querem entregar de qualquer jeito, né? Enfim,
O que tem que ser feito? É assim que, nossa, você está falando, eu estou vendo a empresa que eu estava antes. Exatamente. Então, ou seja, um dos primeiros pontos que eu fiz nessa empresa é realmente pegar assim, alinhar, pessoal, peraí, né, eu era diretor da empresa, fui diretor da empresa, falei assim, ó, me chama diretor comercial, gerente comercial e supervisor comercial, né, e chamei o meu time também, os meus gestores também. Então, ó, vamos conversar, vamos expor, e eu já tinha estudado parte comercial, porque eu já fui vendedor também, né, Sim, então também. trabalhei 7 anos como vendedor também. Eu acho que é um negócio, para mim, essa escola, quem já vendeu bala no semáforo ou imóveis de 1 milhão? Você já vendeu? Se você já Exatamente. vendeu, mas vendeu olho no olho, não. Tudo bem, vendas complexas também é importante, conhecer os processos, mas Aham. aí às vezes você está no meio de um furacão ali e você não vê tudo. Na Não. venda olho no olho, direto com o cliente ali, é o direto com o decisor da venda, que da compra, no caso, Aham, tem sim. uma experiência que todo mundo tem que ter tido, para saber o que é levar um não na cara, um não claro, aquele Exato. não que parece que é sim, mas você não sabe direito e você fica tentando tirar o sim. Todas essas etapas, para mim, dá uma maturidade, dá uma casca para a gente, enquanto relação. Você aprende a vender ideias, você aprende a vender atitude, a vender cultura, a vender o que você quer. Enfim, ter passado por vendas, para mim, deu um divisor de águas para mim. Aham. Então, Não, é venda exatamente isso. é importantíssimo ter passado para entender até também, ter empatia com o vendedor também, né? Sim, porque assim, ambos têm que entender os dois lados. O Ah, comercial tem que entender da retaguarda da operação, né? E a operação tem que entender que realmente quem começa a puxar a carroça. Né? Então, ou seja, as duas pontas têm que estar alinhadas. Né? Dos pontos que a gente teve muito sucesso foi conseguir fundir esse alinhamento. Né? Fazer os setores se conversarem. Né? Então, ou seja, a gente criou um núcleo, na verdade, lá. E eu falei assim, ó, eu quero que a partir de hoje existam reuniões independentes de mim, para vocês poderem conversar referente aos pontos nas quais são falhos, os pontos que realmente são mais dificultosos, né? E em contrapartida, quero que o comercial também traga isso para a gente poder começar a alinhar e criar uma cultura em cima disso. Então, ou seja, daí começou a vir o gerente comercial falar com o meu gerente de logística, começou assim, ó, a gente quer realmente mapear uma rota, quer crescer numa rota que existe realmente já um grande nicho de mercado em tal região porque não está sendo bem atendido ainda. Então, a gente pode crescer X, Y, Z nessa região. O que a gente precisa de operação para isso? Né? Então, eu já chegava no meu gestor de logística, assim, quantos caminhões vão precisar? Quantos quilômetros a mais? Quanto que vai impactar realmente no nosso centro de custos disso tudo? resolve Quanto, junto, né? quanto que eles vão ter que vender realmente para começar a se pagar a operação para não fugir dentro do nosso budget? Né? Então, realmente tem todo esse alinhamento. Então, ou seja, isso que eu falo, quer começar, ó, anterior à questão de começar a desenhar processo, tem as pessoas certas no lugar certo. Né? É um jargão isso, não tem nada de novidade. Mas, cara, faz toda a diferença. Entender assim, a pessoa entender, ter propriedade no que ela está falando. Então, isso independe do setor, tá, Fernando? Eu posso ir no setor alimentício, posso ir no setor, né, qualquer outro tipo de varejo, Mercado Livre, né? Enfim, uma Havan da vida. Eu posso para qualquer tipo de varejo, que a metodologia vai ser a mesma. Tá? Ou seja, volume de vendas vai impactar realmente com a capacidade produtiva da operação. Tem que conversar, tem que rodar. Então, se você conseguir realmente emplacar, implementar isso, ninguém te segura. Né? E teve um crescimento gigantesco de uma operação vamos botar, de 2015 a 2024, né? Até a saída. Em 2015, a empresa faturava em torno de 8 milhões mês, né? Entreguei a operação, né? Com capacidade produtiva de 1 milhão dia. Então, ou seja, essa empresa fatura 20 milhões mês. Então, ou seja, foi um processo. Como é? Parece ser tudo simples. Não, foi um processo de 10 anos de construção. Então, ou seja, capacitar as pessoas, enxergar realmente os talentos que existem dentro dessa empresa, né? Porque eu entrei para assumir a parte de supervisão na época, já tinham pessoas que estavam há 10 anos trabalhando na empresa.
eram ótimas pessoas, porém estavam em lugares não estavam no lugar certo e não estavam sendo provocadas para poder realmente crescer, para realmente ir em busca de algo melhor, novo, buscar. Então, se não tiver aquela pessoa sinérgica lá no meio, vira um processo comum. Né? Então, ou seja, a gente quer crescer, a gente quer ter uma projeção de crescimento XYZ, ou se preparar para um impacto gigantesco como deu assim a pandemia de uma forma sem avisar ninguém. Falei, e aí, como é que eu vou fazer agora? Não, a gente já montou o processo, é só replicar agora, só vamos agora encorpar tudo isso que o processo está montado. E que, pô, se a empresa quiser abrir 2, 3, 5 filiais, o processo está montado, é só encorpar. Encorpar que eu digo, botar efetivo, botar estrutura, caminhões, né? Enfim, para poder suportar toda a demanda. Já tem um modelo desenhado, né? Agora é só replicar, né? E assim, cara, a gente ganhou prêmios de destaque nacional, né? Dentro das 84 lojas no Brasil, vieram no mínimo umas 30 buscar informação, ver como é que funcionava a operação, que era, assim, nós estávamos tratando de MDF, né? Setor moveleiro. Nós tínhamos em torno de 120 mil chapas no estoque. E aí, nos últimos 8 anos, nunca baixou de 99,5% de acuracidade dos estoques. Caraca. Expedia, vamos dizer assim, mais de 800 mil chapas por ano, sendo que nós tínhamos 10, 15 erros no ano de emissão às vezes, que às vezes é uma mercadoria incorreta. Então, unidades, tá? Não de unidades de chapa, 15 chapas no ano que deu errado, que foi tipo, que tinha muita chapa similar, e tem muita chapa similar e tudo mais, né? Então, o processo de 800 mil foram 15 erradas. Então, ou seja, foram mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros rodados em um ano. Então, ou seja, olha só a quantidade de... Dá para ver que eu estou percebendo aqui muita paixão aí no seu olhar, muita você está falando empolgado e tal. Mas eu quero fazer uma provocação. Manda. Você falou de números, sucessos, viagens, aprendizados. Me diz aí uma derrapada que você deu aí também. Tem vários. Uma frustraçãozinha, aquela frustraçãozinha, essa aí eu dei mal, foi mal. Apostar em pessoas que bateram nas costas que queriam, que estavam contigo, 2 semanas depois te abandonam. E isso é um dos grandes pontos da frustração. Tu aprende a lidar com frustração com as pessoas. Em relação a processos, eu estudo muito. Né? Não vou dizer que eu nunca errei. Errei sim, apostei em algo realmente que apostei que daria certo, e acabou não dando. Né? Tive que retroceder. Mas um dos grandes pontos, na verdade, sim, que me machucava bastante, né? Hoje não mais, porque a gente acaba aprendendo isso. Mas um dos grandes pontos é realmente apostar em pessoas sabendo que... Até entender. A gente tem que começar a ter feeling para isso, né? Entender que realmente, assim, eu posso confiar nessa pessoa. E uma das coisas nas imersões, numa das imersões que eu fiz uma ano passado com o Flávio Augusto. Eu fiz aquele First Day com o Flávio Augusto, Caio Carneiro e o Geojota. Um falando sobre vendas, outro falando sobre plano de negócios, outro falando sobre times e alta performance de times. Né? Que legal, cara, que legal. Eu tenho vontade de fazer, mas eu queria conhecer alguém que tinha feito. Como é que foi, cara? Sensacional. Vou pegar o link aqui agora. E uma das coisas, o Flávio Augusto falou assim, a tua frustração com pessoas não pode durar mais que 30 segundos. Hein? Que porrada, hein? Tu tem que pegar e virar a página. Só, beleza, ele entregou até onde deu para entregar, foi embora, próximo. Ele não quis ficar. É uma coisa meio sádica, assim, né? Mas é uma coisa que realmente tem que fazer. Tu quer seguir no teu negócio? Tu quer realmente eu tenho um propósito. É que a gente fica remoendo, né, cara? É o ser humano, não né, pode, cara? Não pode, que só vai te atrapalhar, vai te consumir energia. Então, assim, o teu propósito tem que ser muito mais forte que qualquer outra coisa. Assim, não deu certo com essa pessoa não está alinhada com o meu propósito. Pensei que estava, errei, bora para o próximo contratar a pessoa correta. Isso pode
ao longo dos 10 anos, foram algumas pessoas que a gente foi lá, beleza, apostamos, contratamos, deu um mês, não vai. Até Mas começar a ter feeling. Vou falar para você isso, para mim, que você acabou de falar, refletindo aqui esses 10 segundos, já não é só profissional, hein? Não é só profissional. É o quê? Não é só profissionalmente. Sim, sim. Sim, sim. Porque às vezes a gente se decepciona com pessoas na vida pessoal, digamos assim. Sim, sim, sim. E Obviamente. fica remoendo e também tem que seguir, né, cara? É a Obviamente. mesma regra. São escolhas. Se tem amigos que eram amigos de infância que hoje não fazem mais parte do meu convívio, do meu ciclo. Né? Tá soando soberba? Não. Não por isso, mas é que assim, os teus propósitos já não são mais condizentes. O que você procura não vai de acordo com tu não tem papo para falar com a pessoa. Então, ou seja, isso é questões pessoais, que tu vai buscar aprimoramento, né? Anterior a tudo isso, né, pegando esse gancho da questão da frustração que eu tive com algumas pessoas, primeiro ponto, tu tem que estudar, saber realmente quem você é, quem é o Fernando. Tu tem que estudar para entender realmente como você funciona. Né? Como é que eu vou servir de exemplo às outras pessoas? Porque, assim, da mesma forma que eu estou aqui, injetando sinergia, ensinando as pessoas que realmente, aos liderados que estão realmente construindo carreira e estão realmente apostando as outras pessoas poderem realmente construir toda a tua base, eles vão se frustrar também. Assim, porra, apostei tanto naquele cara, o cara não deu, né? Ou realmente o processo não ficou tão ajustado e tal. Como é que tu vai fazer com que essa pessoa não se frustre e acabe de desistir? Porque não é fácil. Uma operação de 1 milhão dia. Cara, são zilhões de problemas todos os dias. Sim. São 25 caminhões na rua todos os dias. São 50 pessoas, motorista e ajudante. São 50 pessoas Vai dar pau. São 50 pessoas na rua todos os dias. São praticamente, juntando os caminhões, dá quase 500 km por dia. Então, assim, qual que vai ser a tua integridade emocional que tu vai conseguir realmente absorver, olhar, chegar a ponto, não, beleza, aconteceu tal coisa, beleza, tu faz isso, tal. Ou seja, ter os processos alinhados e ter já no start como é que eu vou agir em relação a qualquer tipo de deslize, problema. Ou vamos pegar, por exemplo, pegar um motorista lá que teve alguma desavença pessoal em casa. Esse cara vai dirigir um caminhão com 50 mil reais de mercadoria e levando uma outra vida do lado dele. Como é que eu vou entregar a chave do caminhão, de um bem da empresa e conservar realmente a vida dessa pessoa? Para que realmente, né, o caminhão te recupera, mas sim, para ele não fazer nada com a vida dele. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai trabalhar essa excelência? Como é que eu vou extrair o melhor desse cara? Né? Então, ou seja, o motorista, hoje, os entregadores, eles têm um papel fundamental hoje dentro de uma operação logística. Se o cara não atender bem, tudo aquilo que você construiu lá no comercial, lá na prospecção, vai por água abaixo. Porque a gente vai generalizar. Porra, a entrega não foi legal, o motorista foi inconsequente, não sei o quê. Ele infringiu as leis de trânsito, buzinou por uma pessoa na rua, enfim. Então, ou seja, tem que ter todo esse enredo. Então, ou seja, um dos grandes pontos que realmente não vou falar assim frustração, cara, que é uma palavra pesada, mas um dos maiores desafios realmente que fez eu perder algumas noites de sono, platinar alguns cabelos, fios de cabelo ali, foi realmente conduzir e montar o time para fazer com que realmente as coisas sejam condizentes, num bom atendimento, numa equipe harmônica, né? Eu estou falando de uma planta, né? São 2 plantas, né? Não, mas, Então, mas tudo isso para mim é vontade de fazer acontecer, cara. Só perde noite de sono quem quer muito, quem quer ver acontecer, cara. Exatamente. Então, tu faz isso tudo, esse enredo acontecer por conta realmente de estar com as pessoas envolvidas. A informação do topo da pirâmide tem que bater lá embaixo da pirâmide. Assim, essa informação tem que correr. Né? E é a obrigação dos gestores fazer realmente essa informação fluir. Desde os cargos principais, desde os cargos primários de liderança, né? Que lá foi montado um plano de carreira e tudo mais, desde o cargo inicial lá, tem que fluir aquela informação lá que lá no topo da pirâmide foi comentado. Então, você tem que flutuar. Acabou-se aquela situação que o diretor é intocável, que o diretor não existe isso.
Você tem que falar, você tem que flutuar, você tem que mostrar a presença. Óbvio que você vai filtrar várias coisas para realmente não ficar absorvendo todas as coisas. Porém, tem que existir essa humanização para as pessoas entenderem assim, ó, cara, ele está aqui no meio, ele está junto porque realmente existe um propósito. E o Gil, me diz aí que competência que você acredita que tem que ser necessário para fazer esse papel hoje, em 2024? Porque hoje tem 1 milhão de informações, a gente está mais disperso, né? Esses desafios estão cada vez maiores, profissional de growth, ainda mais quem lida com pessoas, com marketing, growth, marketing, mais digital, trade, caramba. Me diz aí o que para o cara ser um baita gestor igual você, assim, que competência ele precisa ter? Mas assim, tem que ser multidisciplinar, cara. Porque não é porque eu trabalho com operações que eu não vou entender do comercial. Não é porque eu trabalho realmente dentro da operação logística, de uma operação industrial, que eu não vou ter contato com o meu cliente, que eu não vou entender, não vou estar em busca do contato com o cliente, não vou estar imerso, fechado dentro da empresa. Sistêmica, então, você está falando. Exatamente. Então, ou seja, a pessoa tem que entender de pessoas, cara. Tem que entender assim, vamos pegar um varejo, né? Eu pegar o exemplo do varejo. O varejo nós temos vários concorrentes, vários, com estruturas similares, com produtos iguais, com preços até mais baixos que os nossos. Então, ou seja, qual que vai ser o seu diferencial? Por que o cara vai comprar de você e não comprar do outro cara? Por que a preferência? Então, qual que é o desejo que você vai criar nos clientes? Então, você tem que criar desejo. Você não vende mais material, você vende experiência para o cliente. Por mais baixo que seja o nível cultural do cliente, né? De ter um entendimento disso, as pessoas que, tipo, tem a característica tem marceneiros lá que vão comprar conosco lá, e eles não têm nem WhatsApp, que é daquela geração mais antiga, mais tradicional. Assim, qual que é a experiência para e assim, outra, a loja foi transformada no shopping. Como é que a gente vai fazer para não perder essa característica dele vir comprar de regata e chinelo de dedo? Que essa pessoa sustentou, essa pessoa fez a gente crescer, chegar onde chegou até hoje. Sim, como é que eu vou fazer com que essa pessoa não se sinta à vontade de visitar nossa loja para poder realmente fazer as compras? Sim. Então, ou seja... O meu projeto do mestrado ele foi sobre gestão da permanência de clientes. Né? Fazer o sucesso do cliente, né? Para aumentar o LTV nos atendimentos ali, né? Com a empresa ali, conseguir fazer com que esse cliente permaneça com a gente, né? Porque, como você diz, né? Hoje, o evangelho prega vender, 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 né? Ciro Bottini, vender, 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 vender. Exato. Que tá certo. Mas, se você diz que é um cara que lê bastante, você deve estar vendo aí que se você só vender, do lado ali tem um cara que vende também. Então, exato. Você tipo tem que assim, vender, você tem que fidelizar, e cuidar, acompanhar, fazer um CS bem feito. Então, que dica que você dá aí para aumentar o LTV aí dos clientes? Assim, eu gosto muito de estudar sobre técnico de futebol. Técnico de futebol, tipo, pegar um Alex Ferguson da vida lá, que ficou 20 e tantos anos no United. E esse cara construiu a história do United mesmo, né? Ele tirou o time lá da lama, né? E se tornou um dos clubes mais valiosos do mundo. E é um dos técnicos mais longevos. Né? E por que ele é tão adorado pelo Beckham, pelo Cristiano Ronaldo, né? Pega esses caras todos aí, por que é um cara tão idolatrado? Então, só porque o cara, além de amar o que faz, né? Esse cara realmente tem um livro chamado Liderança, que é dele. É excepcional esse livro. Indico todo mundo ler. Como é que é o nome? Liderança. Mas o autor? Do Alex, o autor eu não vou lembrar, mas é do Alex Ferguson, que é o técnico, ele não é mais técnico, se aposentou, né? Sim, sim. Mas foi o técnico do Knight. Tá no documentário lá do Beckham, né? Que ele acompanhou exatamente. O Beckham a carreira inteira, né? Exatamente. Então, ou seja, esse cara tem uma história longeva, tal, e uma das coisas que ele comenta dentro do livro, assim, como é que eu realmente vou fazer com que realmente o meu time tenha um sucesso longevo, que os jogadores realmente consigam performar, tenham uma performance longeva sem se corromper, sem se perder por causa de fama, dinheiro e tudo mais. Né? Outro ponto, como é que eu vou extrair performance de um Neymar hoje? Sendo que o cara tá com a vida feita.
né? Como é que eu vou, tipo o Cristiano Ronaldo lá, que são duas características totalmente distintas, né? Sem querer falar mal de ninguém, mas duas características bem distintas. Eu admiro os dois. Como que realmente, o que faz, move esse cara a levantar da cama cedo, chegar mais cedo no treino e ser o último embora e tudo mais ali, né? Como é que eu vou conseguir cobrar a performance de um cara desse? E é um cara que realmente bate continência, tem personalidade fortíssima, mas é um cara que bate continência e respeita o coach dele. Às vezes o coach dele é até mais novo que ele, mas ele respeita o coach. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou criar histórias para as pessoas não serem conhecidas só pelo jeito carismático, sim realmente pelo profissional que foram, né? Construindo seu brand, construindo seu brand, né? Seu personal brand. Então, como é que faz isso? Outro ponto, o CEO da Apple lá, o Tim Cook, é um profissional da área de operações. Né? Então, ou seja, qual foi o ponto lá que ele fez com que realmente a Apple desfragmentasse aquele alto custo que tinha lá? Né? Ele terceirizou todos os pontos, a Apple não fabrica mais nada, ela monta. Então, ou seja, as pecinhas, as pecinhas para montar os smartphones e tudo mais. Então, ele falou assim, o grande ponto é ter os prestadores próximos de mim, para eu realmente desfragmentar esse custo, consequentemente eu alimento toda uma cadeia interna, externa, aliás, externa, faz com que realmente essas empresas se especializem para poder me atender. Faço eles crescerem, eu vou crescer também, porque eu realmente não vou ter um custo alto mais para poder produzir as peças, e vou só montar as peças. Então, ou seja, é um outro livro que também recomendo leitura. Né? Eu não lembro agora o título do livro, mas é só digitar lá, Tim Cook, novo CEO da Apple lá. Você vai buscar lá, é um baita de um livro. E vai realmente falar, ali eu tirei vários insights para poder montar na operação na qual eu trabalhei. Como é que realmente eu vou montar tudo isso? E a questão realmente, né, daí vem, em cima disso aí vem a Pep Guardiola também, que é um técnico de futebol, que também tem o próprio Tite também, que tem uns insights sobre liderança muito forte. Então eu comecei a estudar esses caras e comecei a correlacionar as ideias. Como é que eu vou realmente montar um time para poder realmente conseguir construir em cima disso aqui, em cima do esporte, construir a comunicação do esporte, construir um time de alta performance dentro de uma companhia. Né? Então esse foi o gancho que eu fiz. E deu muito certo. Então, O livro é o Gênio que Mudou o Futuro da Apple. Exatamente esse. Exatamente esse. Cara, é um livro... Eu acho que eu dei uns 10 livros de presente isso aí. Aham. Que massa. Eu ia perguntar, eu ia fazer essa pergunta para você. Se você tem um livro para compartilhar, quem inspira, quem está ouvindo a Olha, gente aqui. se você pedir uma dica para mim hoje, assim, ó, qual que é hoje de um gestor logístico ou, né, de um profissional hoje de operações, qual que é a quebra de paradigma, qual que é realmente a dica, né, do profissional hoje? Eu costumo dizer que é o seguinte, a operação logística hoje ela é uma eliminador de barreiras. Fala assim, eu quero vender, eu quero atingir aquele público, tal coisa. Não, a operação vai corresponder. Vamos estudar, vamos ver todos os meios. Né? Então, ou seja, é um eliminador de barreiras. A logística hoje, né, a operação logística hoje é um famoso eliminador de barreiras. E realmente faz com que você tenha esse canal essa veiculação de informação. E se você ler esse livro, você vai entender o porquê eu estou falando isso. Esse do Tim Cook. E exatamente ele correlaciona essas duas pontas aí. Que massa, cara, que massa. Nossa, dá para extrair muita coisa aí da sua vivência aí, né, cara? Você ainda está devendo a formação para mim. Vou falar agora. Eu vou falar agora. Sou formado em Relações Internacionais, né? Estudei no Santo Antônio, no Inesa. Sou da primeira turma, né? Comecei em 2004, me formei em 2008. E queria ser despachante aduaneiro, tudo, mas assim, o mundo corporativo foi o mundo industrial e varejo foi me puxando para um outro rumo, né? Sou pós-graduado em gestão estratégica de pessoas pela FGV.
né? Então, e também tenho vários cursos em paralelo, né? Curso de vivência, tipo diplomas internacionais, esse curso da Disney, curso de liderança, tem um curso realmente feito em Vancouver, né, no Canadá. Esses cursos de aprimoramento, aquele Sales Club, né, do Thiago Concer e do Leonardo Castelo, lá que fala sobre as franchises e tudo mais, eles são direcionados para falar sobre vendas, canal de venda, growth e tudo mais. Uhum. E também o First Day, que é ali que eu comentei com você, do JJ, do Caio Carneiro e do Flávio Augusto. Então, ou seja, isso resume quem é o Gilberto, cara, né, dentro de toda essa trajetória. Só que daí, como eu falei para você, eu estou falando de uma planta, né? Então, em novembro de 2021, né, eu startei a segunda planta, na qual até o Vitor Aguiar, nosso guru aí, acompanhou o processo e foi a segunda planta construída do zero. E essa planta realmente nasceu num plano de negócios, uma deficiência de mercado, né, e foi algo totalmente disruptivo. Literalmente, eu inseri uma indústria dentro do varejo. Então, qual que é essa indústria? Uma indústria prestadora de serviços do setor moveleiro também. Por conta de quê? Por conta de embasamento, de estudos, de tudo. Obviamente, não fiz nada sozinho, né? Mas o dedinho na tomada sempre foi provocado por mim. Essa grande eficiência realmente de mão de obra, não reciclar mão de obra de marceneiros, a defasagem e o alto custo de investimento para poder realmente inserir tecnologia, né, fiz com que realmente, assim, cara, se a gente criar uma indústria prestadora de serviço para poder impulsionar essas pessoas. Que o marceneiro, ele tinha um grande ponto negativo lá de falar em relação a não cumprir prazos. Mas, assim, foi um dos ranks campeões aí de reclamações por não cumprir o prazo. Ou seja, pegar... Essa é a dor, eu penso, enquanto cliente, essa é uma dor que é quase padrão. Marceneiro, pedreiro, os caras não cumprem, né? É difícil. Eu vou te explicar o porquê agora. Um dos grandes pontos. Existe a má administração, né? Não vou tirar o mérito disso aí. Porém, o que acontece? A frustração com pessoas. Que realmente essa pessoa está junto contigo, está lá buscando ali tá, né? Tipo lá, fui lá, fechei 2, 3 pedidos, que na qual vai congestionar aí 2, 3 meses da minha produção. Consequentemente, tem que buscar um profissional para poder realmente me ajudar a suprir isso para eu continuar vendendo, porque os meus custos vão permanecer, meus custos fixos permanecem, né? E eu não posso ficar sem vender 2, 3 meses, porque senão vai todo o meu lucro vai ficar do 0 a 0, eu não vou ganhar dinheiro. Então, ou seja, consequentemente, você tem que expandir. Vai começar onde? Em pessoas, né? E aí você vai lá buscar profissional, marceneiro. Você vai lá esbarrar, não tem marceneiro, você vai ter que contratar um auxiliar, vai ter que ensinar o cara. E hoje, você formar um marceneiro, você vai levar uns 2 anos no mínimo. Para uma pessoa que tem um pouco mais de desenvoltura, leitura de projeto, medidas, entendimento técnico de utilização de ferragens, cortes, manuseamento de máquinas, enfim, existe uma série de coisas aí. Então, com tudo isso aí, eu falei assim, vamos criar uma indústria que trabalhe com personalização, portfólio e flexibilidade realmente na industrialização. Né? Então, ou seja, corte de chapas, furações e usinagens, nós tínhamos as máquinas específicas. Apertar botão e a máquina fazia. Personalização, pintura, laqueamento, que é o mercado de luxo. Então, ou seja, dá esse acesso para as pequenas e médias empresas também, para quê? Para aumentar o ticket médio deles. Né? Mais um ponto, o portfólio. Inserir portas de perfil de alumínio, que acredito que tem até na sua casa aí, no aéreo, cozinha tem uma porta de perfil de alumínio com vidro, ou o teu guarda-roupa tem uma porta com espelho e tudo mais. Né? Então, ou seja, nós criamos 3 nichos, criamos 3 indústrias dentro de uma, inserida dentro do varejo. Então, ou seja, os clientes do varejo consumiam o serviço também, compravam as chapas, né? E deixava as chapas para a gente cortar, industrializar e tudo mais. E depois também fazia também até a questão dos pardon mini entregado num bolo só. Ele tinha um tipo de pagamento, não veio áudio. Praticamente esse marceneiro se tornou um vendedor de vocês, então, no caso. Exatamente. Né? Agora eu vou te perguntar, qual que é o verdadeiro core business
um fabricante de imóveis hoje, de uma empresa de imóveis sob medida? É a venda. Venda e pós-venda. Ele não tem que se preocupar em produzir. Ocupou muito tempo. Porque hoje porque existem várias lojas, pontos de venda no centro, tem a Kitchens, tem a Delano, tem a Todeskine, enfim, são pontos de venda, porque existe uma fábrica central para tudo isso. Eu especializei uma fábrica para poder atender todo esse nicho. Eu especializei as pessoas. Então, ou seja, que a gente começou a falar assim, o que está dentro do teu core business? Falar porque assim, hoje Só que elas se diferenciam por padrão. Por exemplo, eu estou falando Todeskine em São Paulo, porque aqui eu não vejo Todeskine, não sei nem se tem. Sim. Mas aí em São Paulo, Todeskine, nossa, fala móveis Todeskine. Lá tem um marketing muito grande em cima disso. Quando eu morei lá, é o móvel que eu lembro. Ela construiu o nome, ela vende o nome. Então, aqui tem vários fabricantes também, sim. E o cara também não precisa, no caso, não se preocupar realmente em questão de industrializar isso. Porque assim, vamos lá, vamos supor, né? Tem esses vender etiqueta, vamos dizer assim, né? Se tu botar hoje 10 fabricantes de imóveis e pedir para eles fabricarem 10 balcões de banheiro, enfim, as pessoas não vão saber dizer de quem é quem. Porque a matéria-prima mesmo, selecionar, obviamente, né? Quem atende público A, quem atende público B, C e tal, selecionar. Né? Uhum. Fazer essa distinção. Sim, mas eu falo público A, se eu colocar 10 um do lado do outro, ele não vai tirar saber a etiqueta... O que vai diferenciar? O que te difere hoje? É a venda, o jeito, o tratamento, pós-venda, a prospecção, realmente a experiência que vai contar hoje. A operação tem que dar conta desse recado. A operação tem que absorver, tem que estar alinhado com o comercial para saber como é que realmente eu vou fazer, vou conduzir, vou produzir tudo isso aí para condizer a qualidade na qual foi vendida, foi prometida para o cliente. Então, ou seja, se o cara tem hoje, tem muitas empresas que deram muito certo, né? Muitas fábricas aí, que até clientes aí da própria Madiville e tal, e deu muito certo, porque os caras estão voando hoje. Mas eles consideraram, eles investiram muito em tecnologia. Né? Então, ou seja, não tem mais aquele processo manual. Só que, hoje, com o mundo globalizado, com essa montoeira de monte de fontes de investimento, né? Por não estar se reciclando assim, nem todos gostam de ser chamado de marceneiro hoje. O filho de marceneiro não gosta de ser chamado de marceneiro. Não, eu sou empreendedor, eu sou dono de fábrica, eu sou, né? E ele realmente não quer botar a mão na massa. E ele tem outras fontes de renda, ele tem outros tipos de investimentos. Então, assim, por que eu vou investir R$1 milhão em uma fábrica se eu posso investir esse 1 milhão em outras coisas aqui que assim, são mais rentáveis, né? Mas eu não vou deixar de vender aqui, não vou deixar realmente de largar aqui continuar o legado. Então, existem esses prós, né, realmente de não precisar investir isso, tudo que é muito caro mesmo hoje, né? Pegar um galpão e máquinas para você gastar 3, 4 milhões é um tapa. É coisa básica. Né? Então, ou seja, e sem contar o seguinte, você tem um processo aí para realmente uma curva de aprendizado para ensinar as pessoas a operarem as máquinas que vai de 6 a 8 meses. 6 a 12 meses, para poder realmente o operador ficar apto a realmente mexer na máquina 100%. Existe essa curva aí que tem que ter uma paciência gigantesca. E se você contratar um profissional pronto, você vai ter que pagar pela mão de obra, porque realmente esse cara não está parado. Né? Então, ou seja, se ele realmente enxergar esse nicho assim, cara, se eu não precisar investir essa grana toda, porque existe uma empresa terceirizando, especializada nisso, né, eu posso mobilizar toda a minha energia para o meu comercial. Eu não me preocupo com a retaguarda. E assim, qual que é o grande X aí? A terceirização? Eu não vou me preocupar com... o cara matou a chapa, cortou errado e tudo mais. Quebrou... O cara na hora de produzir... A hora que ele produziu, quebrou um espelho. Arranhou a laca, não sei o quê. O problema é seu. Eu contratei seu serviço, vou pagar por isso, obviamente, e quero que realmente você me entregue tudo isso aí. Então, ou seja, existe essa questão de se especializar em tudo isso aí, tá dentro do teu core, né? E fazer com que as pessoas lá na frente vendam isso para você.
Não, e essa é o famoso core business mesmo, né? Entender o que é Exato, o core business, entender qual que exato. é a essência e focar nessa essência, né? Eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi essa palavra, ó, esse termo foi na faculdade, a core business, né? O negócio Exato. real, né? O principal, o coração. Uhum. E até hoje muitas empresas se confundem, né? Se pedem, né? Querendo fazer tudo e absorve um monte de operação e não faz o que tem que fazer bem feito, né? Acaba Se ficando. torna caro, Fernando. Se torna caro. Tu tem que girar muita grana para poder se pagar tudo isso aí. Tu tem que realmente fazer, construir, consolidar. Né? Você pode ver hoje as grandes empresas aí, tipo dentro do setor moveleiro, principalmente, assim, estão tudo terceirizando. Está criando-se uma outra cultura do marceneiro digital. Exato, porque ele só vende. E ele não tem estrutura fabril. Muitos deles não tem nem estrutura nem escritório. Vai ali, aluga uma sala no Cowork, apresenta o projeto para o cliente, tudo mais. Ele tem toda a identidade visual, tem o Instagram, tem toda a rede social dele montada, tal, com empresa, tudo certinho, fechado, tal. Né? Porque realmente tem que ser muito bem Mas é avaliado um, isso aí para não mas realmente. é um design de interior que vem de você, na verdade, né? Tá Cara, vendendo. tem engenheiros de indústrias conceituadas e multinacional que largaram a carreira e investiram a vida nisso aí e tá voando. Tá voando. Então, ou seja, ele realmente é um cara comercial, que é difícil achar um engenheiro comercial, né? Né? Mas o engenheiro ele é um pouquinho mais frio e calculista, assim, mas os que sobressaem realmente, eu conseguir correlacionar as duas coisas ali, o cara voa, né? O cara construiu a carreira, construiu a empresa dentro da pandemia e tal. O cara tá voando hoje. E assim, não tem estrutura fabril, não tem nada, né? E, cara, vamos dizer assim, esse cara fatura 300 mil reais por mês, só vendendo. Ele tem uma equipe de montagem, né? Que, tipo, a terceirização não faz montagem. Ele tem 2 equipes de montagem. Tem um arquiteto hoje. Ele tem um cara do PCP que faz toda a parte de lançamento dos projetos para ir para a indústria que terceiriza tudo, né? E ele. Então, ou seja, a empresa enxuta, a administração enxuta, sem estoques. Por quê? O estoque dele está dentro da revenda, dentro do varejo. O varejo tem um portfólio de mais de 500 cores de MDF, tem mais de 12 mil itens em acessórios e corta a chapa, usina a chapa, pinta a chapa, entrega a porta perfeita no meio. Então, assim, faz toda a cadeia. Por que eu vou ter estoque? Então, eu vou trabalhar em cima realmente do que eu vendi. Bem Né? just in time mesmo, né? Cara, então, ou seja, é uma produção puxada. Pô, Gil, caraca, né, cara? Tô vendo uma cacetada de coisas que você fez e essa visão que você tem já parece estar desenhada na sua cabeça, né, cara? Uhum. E você faria alguma coisa diferente, tudo que você viveu aí? Se pudesse voltar, o que você mudaria? Cara, tudo que eu passei me trouxe até aqui. Eu acho que se eu passei por isso, é porque eu tenho que passar por isso. Então, talvez eu me especializaria em pessoas um pouquinho antes. Entendimento para lidar com um pouquinho antes, para entender um pouquinho mais o perfil comportamental das pessoas. Isso ia acelerar um pouquinho mais o processo. Mas o restante, cara, faz parte do amadurecimento, faz parte realmente de as patadas, né, os erros, né, os pontos positivos, os acertos, né, tudo. Então, ou seja, tudo que foi feito do processo, uma coisa que eu aprendi a curtir o processo. Deu errado, vibra. Deu certo, vibra também. Então, cara, Então, se deu errado, ou quando tá errado, eu tava falando com. Eu tô assumindo um cargo em uma outra empresa agora, né? E eu tava conversando com o líder ontem. uhum, E ele estava me elogiando de algumas coisas, né? E dizendo alguns porquês. E, pô, achei muito bacana da parte dele, né? A gente tem reunião semanal, feedback constante, estamos sempre alinhando ali, desde o começo do namoro, assim, agora está encaminhando para o fechamento. E ele falou assim: pô, cara, o cara vê um problema, você tem que. Vamos ver o que dá para fazer para resolver, né? uhum.
e não ligar pro chefe e Não, falar, pô, tá ruim, né, cara? Tá não. ruim, e aí? O que você vai fazer, né? E aí ele falou, uma dos motivos da minha escolha foi isso, que ele viu isso em mim, falou, cara, você é um cara que tem o problema, tem a ideia, vê o problema, fica feliz e não fica triste, né? Então, pô. Eu costumo dizer, cara, cada problema vai existir 2 ou 3 oportunidades. Pois é. Essa Né? é a ideia, Então, né? né? E ali para resumir ali essa questão ali da fábrica, né? Eu construí essa fábrica tocando a operação logística simultaneamente. Então, sem contar, ele tinha um cross-dock lá, que tem um cross-dock em Ponta Grossa, que eu contando assim, então são 3 plantas que no caso está dentro da minha administração. Só que lá era só O que é cross-dock? O que seria o cross-dock? Cross-dock é uma, tipo, isso fica lá no Paraná, lá, né? O cross-dock vira um ponto de apoio para poder realmente ser estratégico na hora da distribuição. Uma warehouse, um É armazém. isso, é um armazém, né? Então, ou seja, ele fica num ponto estratégico para poder minimizar os custos logísticos, custos de frete, Sim. né? Via muita mercadoria de São Paulo, tal, pegar a mercadoria terceira e até lá, deixava no cross-dock. Sim, De lá é um distribuidor no meio do caminho ali, né? Exatamente, eu trazia para distribuir. Ele virava um pulmão lá, né, do estoque, né? E eu trazia para de distribuição aqui com as carretas próprias, só que realmente ser usado. Então, ou seja, eu pulverizava e minimizava os custos com frete, né? Mas voltando ali à questão, para finalizar a questão da fábrica, a fábrica em 2021 foi montada dentro do plano de negócios, montei numa planilha Excel mesmo, fiz toda a curva literalmente foi montado o plano de negócios ali, né? E foi montado toda a questão do enredo, toda a questão realmente de curva de faturamento, a roupagem, questão de corpo do time, estrutura, enfim, né? Eu entrei num galpão 0 quilômetro, só agora te vira. Então foi montado layout, foi adquiridas as máquinas, foi montada a cabine de pintura, foram contratados profissionais, foram treinados profissionais, desde o time Aquele que a gente comercial. visitou ali em Joinville. Exatamente. Então, ou seja, desde o time comercial, né, que ali eu era diretor-geral, né, da fábrica. Fui diretor-geral. Então, o caso foi montado todo o time comercial. Esse resumo são 60 pessoas. Em questão de 2 anos, nós está com 60 colaboradores já na fábrica. Então, uma empresa do zero, construído o time do zero, né, time comercial e tudo mais. Isso que eu falo, o profissional de operação ele tem que ser um cara muito envolvido, o cara comercial também, porque ele tem que entender do produto, tem que entender realmente da dinâmica das negociações, como é que funciona, e entender das maiores deficiências do mercado, do mercado que vai estar atuando. Né? Então, isso fez com que realmente a gente teve uma ascensão muito grande, cara. No primeiro ano, né, em 2022, de janeiro de 22 até dezembro, essa fábrica já performou já o faturamento de 5 milhões e meio, no primeiro ano dela. No segundo ano, 22, 23, ela foi para 10 milhões de faturamento. Então, ou seja, teve aí a penetração de mercado, ela foi começando a criar corpo e realmente começou a ter absorção de mercado, mas também teve eu estimo que teve desse crescimento que deu quase 50%, deu 50% ali de crescimento, desse 50%, 20% foi de crescimento mesmo, que as pessoas que já compravam conosco começou a comprar mais do portfólio. Começou a se aprofundar mais. Como que era a formação? Fala um pouquinho da formação dessas pessoas. Você fazia reuniões constantes? Tinha treinamento? Como que é isso? Porque, como você falou várias vezes, né? Tem uma curva de aprendizado para operar as máquinas, para entender o mercado, entender o cenário. Como que era esse treinamento? Tinha o departamento do RH que fazia o treinamento? Sim. Ou não você? Como é que Então, era isso? cara, o RH trabalhou, cara. Eu incomodei o RH. O RH trabalhou para chuchu aí, porque tinham 2 operações simultâneas, correto? Logística e a industrial. A industrial, né, a logística ia desde a parte de picking, né, separação, até a parte de delivery, nas entregas. Então, só aí a gente está contando aí desde a parte de recebimento, aliás, né, desde a parte de recebimento até a entrega, nós tínhamos uma cadeia produtiva já de quase 80 processos. A gente receber e entregar. Existia praticamente 80 processos internos para fazer a máquina girar. Dentro da fábrica,
que isso foi também criado do zero, nós já estávamos já com 60, desde a parte de prospecção, parte de realmente de vendas, parte de realmente de atendimento técnico, área de engenharia e produto, desenvolvimento, PCP, né? Então gestão industrial. Então, ou seja, foi montado todo esse escopo. E como é que faz para fazer esse povo todo conversar? Eu juntava as unidades, né? Tanto a logística quanto a industrial, e botava os gestores na mesa conversar. Eu dava bom dia, tinha as reuniões pontuais, lá tinha a cada 2 semanas tinha reunião comigo, né? Tinha uma horinha de reunião toda segunda-feira de manhã. Só que existia o follow-up, existia realmente lá toda a parte das reuniões internas que eu queria que acontecesse independente de mim. E era uma vez por semana. Semanal. Exatamente. Todo dia de manhã, eles ficavam realmente conversando. Toda segunda-feira de manhã, aliás, eles ficavam conversando para realmente discutir a semana anterior, né? E já realmente para não errar na semana seguinte o que aconteceu na semana. Discutir os pontos tal para poder alinhar. Tanto a parte produtiva quanto a parte comercial. Então, ou seja, era semanal os alinhamentos, era 30 minutos, para não se perder, não perder eficiência. Né? E a cada 2 semanas o papo era comigo, né? Tinha uma horinha ali para poder realmente conversar, fazer o one-on-one, fazia toda essa Legal parte demais, legal demais. Absolutamente necessário, né, cara? E daí a gente discutia muito em relação à questão das pessoas, né? Quais as estratégias, quais eram realmente as metas, as métricas, né? E, consequentemente, a parte produtiva. A questão realmente de enxergar os talentos, né? Nós montamos uma categoria de base ferrada lá, cara, com menor aprendiz e tudo mais. Até eu criei um programa lá, desenvolver e reter talentos. Ali eu dei o pontapé inicial, criei as métricas, a partir de hoje esse programa é seu. Para que você desenvolva essas pessoas, tal, trabalhe em cima delas, porque nós tínhamos em torno de 10 ou 15, eu acho, menor aprendiz lá, juntando as 2 unidades. Com certeza daqui uns 3, 4 vai sair realmente com visão do que realmente a gente quer que tenha. Que legal. Vão aflorar essas pessoas. Então, ou seja, era feito um acompanhamento semanal, conversado, feedback. E isso se expandia para a fábrica, para a parte de monitoramento de fábrica, operador de máquina. Então, todas as métricas a gente criou para cada setor. Como eu falei, tinha o follow-up, tinha a questão realmente de discussão realmente dos planejamentos mensais, a questão realmente de como eu vou conduzir as minhas métricas, as metas, né? E tinha a questão de escalamento, tipo, tem a minha meta do setor, a da empresa, até chegar no geral. Eu chegava lá, pegava os dois gerentes de logística e o comercial da fábrica, e os 3, o industrial também. Falei assim, a meta que eu quero é essa aqui. Agora vocês vão dar as metas de vocês, que vocês vão discutir entre vocês, e eu vou me retirar de cena. Eu quero que vocês discutam entre si, e depois, daqui um mês, eu quero que vocês realmente depois exponham o que vocês pensaram, o que vocês propuseram, e o que realmente foi atingido e o que não foi atingido. Você dava um mês, hein? Sim. Um mês para ver, para ver se... Para medir. Para medir. É. Né? Daí envolvia todo mundo no processo, nem doido lá, né? Envolvia a galera todo mundo no processo tal, e daí a gente fazia uma reunião fora. Eu pegava algum local, né? Para sair um pouco dependendo. Tinha auditório também na matriz aqui na loja e tal. E a gente fazia né, fazia um coffee break, fazia um jantar e tal, mas a gente discutia lá, e aí, como é que foi isso aqui? Isso é importante também, sair do ambiente, né, cara? Sair do ambiente. Era um papo de igual para igual, assim. E eu falei assim, eu saí de lá, uma das coisas que eu aprendi muito, só. Eu falei assim, eu quero sair daqui convencido com alguma ideia de vocês. Eu falei assim, eu quero que vocês realmente me desafiem e tal, para dizer assim, Gilberto, a ideia tal é essa aqui, isso aqui que vai conduzir a gente para um outro patamar, eu quero isso, eu provocava isso.
Que legal, cara, que legal. Então, Isso faz com que os caras se sintam ouvidos, né, cara? Uma coisa, eles não podem reclamar que você não ouvia ou que você não dava atenção. Se for ver lá hoje, tipo, exceto o gerente comercial da fábrica e um supervisor de logística, todos os outros 6 gestores foi tudo formado. Tudo pessoas que vieram do zero na empresa, hoje eles estão atuando no cargo de liderança. Foi tudo formados, cara, tudo cargo de liderança e gerência. Que bacana, cara. Uhum. E vamos falar um pouquinho do Gilberto, vai. Qual que são os projetos futuros? Onde é que o Gilberto vai estar daqui uns 10 anos? Vamos lá. O que você está caminhando? O que você está planejando aí? O que tem nessa cachola aí? Então, cara, né, eu fechei 10 anos de empresa, né? Cumpri meu protocolo, vamos dizer assim, abri as duas plantas, né? E botei elas em funcionamento. Estão rodando hoje, com o time formado e tudo mais. E, tipo, muitos perguntam assim, pô, cara, agora que tu montou tudo, tu vai sair e tal. Eu falei assim, cara, eu preciso respirar um outro ar. Né? São 10 anos de dedicação, são 10 anos de gratidão imensa, são 10 anos de muito aprendizado. E agora eu preciso respirar uma outra atmosfera. Eu preciso realmente aprender coisas novas. Como eu falei assim, o Gilberto é um cara que busca muito é apaixonado por novidades, por aprendizado, né? Até vou publicar no meu LinkedIn aí entre segunda e terça-feira um plano de negócios falando sobre um pouco da minha trajetória e falando também realmente da questão disruptiva do mercado moveleiro, né? E eu que não falei assim, eu tenho muita sinergia, tenho muito essa questão realmente de entendimento de performance de time, de montar o time, de realmente envolvê-los no processo. Então, assim, o que eu quero para o meu futuro é poder contribuir com isso, cara. Realmente ver as empresas realmente que citam um pouco de necessidade, tem um pouco dessa deficiência, e eu poder contribuir com isso aqui e mostrar para assim, cara, é muito possível dar e fazer, dar trabalho pra caramba, mas assim, ó, tu consegue montar com dedicação, com realmente entendimento, discernimento, né? Muita calma em todos os aspectos, né? Então, mas conseguir contribuir realmente para o crescimento, porque assim, cada vez mais ter esse conflito de gerações nas empresas está ficando cada vez mais confuso para muitas pessoas. Ou seja, tu tem 4, 5 gerações dentro de uma organização só. Como é que faz todo mundo pensar da mesma forma? Aliás, como é que faz todo mundo navegar para o mesmo objetivo? Pensar da mesma forma, não vão pensar, mas fazer eles remarem para o na mesmo... mesma direção, né? E na mesma Exato. direção. Né? Exato. Como faz isso? Daí cabe a nós, os rachadores aí de lenha, os eliminadores de barreiras, começar a realmente encontrar alternativas para realmente objetivar esse sucesso. Tem um cara que eu tive aula com ele, chamado Dado Schneider, né? Uhum. Ele faz uma palestra muito legal, que ele faz várias palestras, né? Mas ele sempre aborda temática da geração Z, né? Dessa última geração. Temática geracional. Uhum. Ele acabou de lançar um livro chama Desacomodado. E ele já é o cara que criou a marca Claro. Né? O cara é um visionário, o cara é um gênio. E ele é muito engraçado que ele vai para lá e para cá e filma o dia a dia, os perrengues. Às vezes ele vai dar palestra, tem que pegar o ônibus. Você dá muita risada com as redes sociais dele. E nas palestras, o pessoal vibrando, é muito palestra legal. E ele faz essa fala do conflito geracional, né? E ele traz sempre isso não como um problema, mas como uma situação que também tinha na nossa vez, né? Que ele sempre fala, bem na minha vez acontece isso, bem na minha vez, mas tipo, faz 20 anos que ele fala, bem na minha vez, porque não tem essa, né, cara? É o mundo girando, faz parte, né, cara? Faz parte. Exatamente, exatamente. Então, como é que você vai realmente absorver isso aí para poder fazer com que as companhias realmente tenham esse entendimento? E outra, está começando a ter muito isso por características de mercado mesmo, de inovação e tudo mais, e também características de perfil cultural. Está tendo muita contratação de pessoas aposentadas voltando ao mercado de trabalho.
Sim, sim. Então, até porque as pessoas estão vivendo mais, cara. Longevidade. Eu fiz o último podcast, foi com um dos últimos aqui, foi com o neurocientista, Dr. Felipe Bononi. A gente falou de longevidade, formatos. Eu também já conversei com uma arquiteta daqui de Joinville, a Anne. Ela é uma queridíssima, assim, e ela também abordou geroarquitetura, né? A arquitetura interna das casas, das residências, voltadas para o idoso, mas não com cara de hospital, sabe? Uma arquitetura mais pensada na segurança desse idoso, na mobilidade desse idoso que mora, né? Mas não com cara de hospital, com cara de móvel mesmo, mas com aquele toque que ajuda, né? Aquele apoio que auxilia ali a pessoa longeva, né? E é uma geração que tem cash, uma geração que tem energia e muito conhecimento. Eles querem fazer. Quem não está pensando nessa geração, como não tem um braço, pensando nesse cliente, está perdendo tempo. Exatamente. Quem é do ramo moveleiro, por exemplo, geroarquitetura tem tudo a ver, né? E às vezes a gente fica pregado só numa tendência, mas todos nós, o mundo está envelhecendo, né, cara? O que a gente vai fazer com essas pessoas mais velhas, né? Que seremos nós daqui 10, 20 anos. Exatamente. Então, tem que ter projeto para isso, de todos os serviços. Ó. Quem está assistindo podcast aí, trabalha com serviços, cara, tem ouro, tem muito dinheiro na mesa ali e pouca gente querendo prestar serviço para essa geração, que é uma geração exigente, mas ao mesmo tempo que tem cash para pagar, né? Tem condições de pagar, de atender. Exato. Pô. E, aliás, também tem condições de contribuir, né? Porque às vezes a gente fica, mas como que eu vou fazer? Cara, pergunta para eles, né? É o grande segredo do desenvolvimento de clientes, né? Um dos estudos que eu fiz. Mas e o Gilberto ainda? Vamos voltar aqui para ti. Como é que você quer ser lembrado, cara? Que legado que você quer deixar aí, cara? Olha, eu quero, vamos dizer assim, é uma pergunta bem profunda essa, né? Sim, pô. Mas é um cara que soube usar a favor o impacto positivo em pessoas, impactar pessoas, né? Ou seja, fazer realmente desabrochar, fazer as pessoas realmente deixarem de ficar criticando os pontos negativos e dar mais importância para aflorar os lados produtivos e positivos das pessoas. Então, ou seja, pessoas que realmente, vou pegar como exemplo, né, dos meus últimos 10 anos, onde eu estava trabalhando. Pessoas que estavam desacreditadas já de realmente de ter um possível crescimento, galgar uma carreira interna e tudo mais na companhia na qual estava. Né? E realmente chegar lá e ter uma conversa de igual para igual e entender realmente assim, ó, o que você quer para sua vida? Várias vezes eu fazia esse tipo de pergunta, assim, ó, como é que você quer, onde você quer estar daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 3 anos? Qual que é a tua ambição? Como é que é você fora daqui? Existe, eu falei do famoso one-on-one, né? Eu falei ali, né? O one-on-one rola muito isso. Tem que reconhecer, principalmente os meus gestores. Cara, quem são vocês? Então, ou seja, a questão mesmo de o Gilberto, cara, eu quero ser lembrado realmente por assim, poder impactar as pessoas positivamente, poder realmente fazer elas desabrocharem. Que legal, cara. Que legal. É legal assim ver a questão da empresa crescendo, ver o impacto gigantesco que dá em relação a tudo, em relação à longevidade e tudo mais. Só que não existe para mim, né? Uma coisa mais importante e mais prazerosa é ver realmente as pessoas começando a se desenvolver, as pessoas realmente serem impactadas e conseguirem realmente construir uma carreira sólida, construir e impactar as outras pessoas que estão ao lado delas. Servir de exemplo. Então, para mim, tem muito valor nisso. Tem sim. Por isso que essa primeira coisa que eu pergunto, a primeira fala que eu dei lá no início do podcast, é assim, tem uma empresa de sucesso, tá, assim, eu quero conhecer teu time. Quem são as pessoas que estão à sua volta? Que é um casamento, cara. Tu vai conviver com essas pessoas aí por um bom tempo, ou vai ter que substituí-las para poder realmente para poder objetivar o teu, Porque não existe mágica, cara. Não existe mágica. As pessoas têm que estar envolvidas, tal.
por maior ou menor que seja a organização, por tecnológica ou analógica que seja a empresa tal, cara, vai ter pessoas envolvidas. E essas pessoas vão ter que estar engajadas com o teu propósito. Senão, nada funciona. E se você tivesse um superpoder? Vamos para, já que você foi para a Disney, já vamos. Qual que seria esse superpoder? Mostrar para as pessoas o quão possível é vir do zero e construir uma carreira de sucesso. Dá uma aparência, ó, olha o futuro. Dá uma olhada, enxergar um pouquinho à frente. Ó, olha como é, assim, curte esse processo que está tendo agora, que muitos, né, estão vivenciando assim aquela questão de construção de carreira e tudo mais, que é um processo bem moroso e muito resiliente, né? Mas tu vai olhar para trás e vai agradecer por tudo isso. Então, ou seja, é curtir o processo, é entender e nunca fugir do teu propósito, nunca. Eu quero fazer, eu quero ter tal coisa, eu quero... Vai em busca, que acontece, cara. Eu sou prova viva que, assim, cara, na época de faculdade, eu pedalava 20 quilômetros por dia, e de volta, ia de bicicleta para o trabalho, não tinha dinheiro para comprar uma calça, que era dinheiro para a mensalidade da faculdade e tal. Fiquei, ao invés de comprar alguma coisa bacana, eu saí e comprava um livro. Ao invés de realmente, né, depois, no futuro, comprar um carro, fui fazer um passaporte e estudar sobre culturas de outros países para poder realmente correlacionar e ter um pouquinho mais de vivência, para poder enriquecer um pouquinho mais do portfólio interno nosso aqui, realmente, de estudo de intelecto, né? E que, consequentemente, lá na frente, vai conseguir realmente tu vai ter chão, tu vai ter budget para poder realmente desfrutar do que a vida tem de bom para desfrutar, cara. E tu vai entender muito. E tudo faz significado a partir do momento que tu consegue envolver as pessoas, impactar as pessoas. Tudo envolve impactar pessoas. E vamos lá. E se você fosse resolver um problema do mundo, qual problema você resolveria? Olha, dar significado para as pessoas que estão perdidas. Dar propósito para essas pessoas que estão perdidas. Tem várias pessoas realmente que sim, demoram um tempo para poder se encontrar. E acham que construir uma carreira ou construir realmente algo na tua vida, algo significativo, é um estalar de dedos. Não é. Você tem que aprender a surfar, tem que aprender a gostar do processo, como eu falei anteriormente. Tem que aprender a gostar do processo e tem que ir em busca mesmo. Só. E um do fator principal, conhecer realmente, anterior a tudo isso aí que eu falei, conhecer realmente quem é você. Né? O autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Se eu me engano, acho que tem uma fala de Freud, algum pensador que eu não estou lembrado agora, que eu já li alguns livros aí, e ele falou assim, ó, se você se dedicasse pelo menos 30%, né, 15% do que você dedica para a tua vida, para as tuas diversões, para as teus prazeres imediatos, se tu dispor disso aí 15, 20% disso aí, para ter um conhecimento, para ter o teu conhecimento próprio, intelectual, saber quem você é, você atinge a sua excelência muito mais rápido. Então, ao invés de ter o prazer imediato, vai entender que vai em busca, vai estudar realmente quem você é. Vai estudar tuas crenças, vai realmente ver quais são os teus pontos falhos, né, para realmente poder entender tudo isso aí para depois, porque assim, tu não consegue resolver ninguém, não consegue ajudar ninguém se tu não conhece a si. Também acho, cara. Também acho. E é um exercício constante, né, cara? Eu tô sempre buscando para dentro. Acho que para dentro é o mais difícil, é o desafio maior, né? Você se conhecer. Eu costumo falar o seguinte, Fernando, a gente não aprende, a gente só eleva o nível da pergunta. Isso que eu tenho cravado na minha cabeça. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Para a gente encaminhar para os finalmente aqui, porque dá vontade de ficar conversando com você o dia todo, cara. Muito pensamento bom aí, muita coisa legal aí, essa história, parabéns pela sua jornada, cara, tenho certeza que ainda vai colher muitos frutos aí de tudo isso que você plantou. E eu tenho um desafio nesse finalmente, assim, eu faço um desafio com os convidados,
que é um desafio bem simples, tá? Não precisa de muito desempenho cognitivo para você conseguir responder. Certo. Vou colocar aqui, é um desafio que eu me baseei no Bill Gates, né? Que tem um TED do Bill Gates que ele fala que professores precisam de feedback. Sim. Então, a minha pergunta para você é muito simples, você só completa ela. Eu começo, você termina. Tá ok. O Fernando é um baita de um desbravador de conhecimento. Pelo pouco eu te conheço. Dá de sentir essa sinergia. Que legal, que legal. Obrigado pelo feedback. Obrigado por ter aceitado o convite. E tem uma dica final aí para a audiência, para o pessoal aí que tá aí assistindo a gente. Desculpa? Uma dica final aí, uma mensagem, Ah, última sim. mensagem aí. Ah, tá. Enfim. Uma coisa, eu vou utilizar de novo o que eu acabei falando ali. Realmente ter esse... ir em busca do conhecimento próprio, cara. Essa é a grande assim, qual que é a fórmula do sucesso? Qual que é... Falei, não existe segredo, não existe fórmula, não existe nada. Só existe realmente assim, o quão dedicado você é, o quão curioso que você é. Seja curioso. Não aceite qualquer coisa, seja curioso. Assim, não tô passando por um momento legal, tô passando por um momento difícil. Cara, seja curioso, mas se questionar por que tá acontecendo isso. Existe um porquê nisso aí. Existe um porquê de você estar passando por esse momento. Eu tô passando por um momento de transição de carreira, né? Um momento de desconforto. E a carreira bem-sucedida e conforto não andam juntas. Então, ou seja, você tem que realmente desbravar, entender assim, por que isso tudo e ir em busca disso tudo. Então, ou seja, veja pessoas, mirem pessoas que já realmente estão onde você quer chegar e comece a estudar a respeito delas, para poder até conseguir encurtar algum outro caminho. Então, assim, busque autoconhecimento, né? Busque realmente, tenha seu guru, é uma coisa muito importante, tenha seu guru. Tem que ter um mentor, né, cara? Tem que ter um mentor. Tenha seu guru. Meu guru é o Vitor, né? Então, também é um... Nossa, é meu também. Eu sou apaixonado por esse cara. Esse cara é sensacional. E realmente a gente tem muito essa questão de troca. Então, cara, tem um guru, vá atrás do autoconhecimento e realmente, assim, construa seu nome, construa seu branding, seu personal branding. Então, existem inúmeras coisas que tem hoje, inúmeros profissionais que trabalham com essa difusão e tal, mas, assim, busque isso de uma forma só hoje, né? Uma forma assim mais isolada, para entender realmente o que é isso aí, para você entender realmente quem você é e onde você quer chegar. Né? Então tem que ter propósito em tudo na vida hoje. Senão simplesmente você acorda, você vai entrar no cotidiano, o cotidiano vai te levar. E você realmente não, tem que ser ao contrário. Você não, eu vou conduzir isso. Eu que conduzo a minha vida, não minha vida me conduz. Então você tem que ter propósito, senão, cara, você vai ser mais uma manada aí. Eu demorei um pouco para enxergar isso aí, que foi uma pancada meio forte, cara. Mas, assim, e não deixe de viajar. Né? Não esqueça da tua expansão de consciência. Não deixe de viajar. Essas são as dicas que se eu puder compartilhar, coisas que eu fiz e deram muito certo para mim. Então, ou seja, tá aí a dica. Então, galera, vocês sigam os conselhos aí do nosso querido Gilberto, né? O Gilberto tem uma vivência gigante aí em empresas nacionais, internacionais, aí tem essa vivência internacional, viagem, aprendizado. Quem ficou aqui com a gente até agora, com certeza é alguém que gosta de se alimentar da história de outras pessoas e pegar essas referências. Então, tenho certeza que foi uma aula, o pessoal deve ter anotado muita coisa. Onde é que eu encontro o Gilberto nas redes sociais aí? Faz aí o pitch aí. Então, tem meu LinkedIn, né? Gilberto Klein. Ou se não, no próprio Instagram, né? Gibas Klein. É Gibask, né? Gibas Klein, que tá ali as duas redes, na qual hoje o Instagram eu alimento mais, o LinkedIn hoje eu alimento mais com questões profissionais, das minhas dicas, das minhas vivências,
tem várias postagens ali, também tem a questão, os destaques, são os cursos ali, eu botei em destaque o curso que eu fiz na Disney, né? As 2 plantas que eu startei do zero estão lá em evidência. Uma das premiações que a gente ganhou lá em relação ao prêmio destaque do centro de distribuição, né? Que a gente foi premiado, então, ou seja, tem lá a matéria, tudo. Legal, Então, que do legal. Home Center, então, ou seja, lá tá... E o Instagram fala um pouquinho mais do Gilberto, um pouquinho da vida pessoal, das viagens, das correlações, das minhas leituras também, compartilho algumas coisas ali que tem ali também. Basicamente todas as minhas legendas, né, eu coloco ali, correlaciono com alguma coisa, com um livro, ou com alguma música que impactou, ou com alguma vivência que eu tive lá em alguma viagem. Maravilha, maravilha. Gil, quero agradecer muito você, gratidão. E obrigado a todos que ficaram até aqui. E se vocês curtiram, novamente, se inscrevam no canal, deixe seu like, curta, compartilha, pega agora, já compartilha naquele grupo de colegas que vocês acham que precisa dessa inspiração de tudo que a gente conversou aqui. Eu vou falar para você, aqui ao vivo ainda, né, com todo mundo que está assistindo aí, vou mandar para o meu filho. Sério, essas palavras foram muito legais, cara, muito legais. Vou mandar para o meu filho. Então, antes de finalizar, eu tenho um recadinho para vocês. Caso você queira levar esse podcast para sua empresa, me mande um direct no Instagram, @fernandoprofessor, ou um e-mail para fernandonovaes.silva@gmail.com, que eu adoraria entender o seu contexto e contribuir com ele. Afinal, estamos na era da coopetição. Então, o que é isso? O que é coopetição? É colaborar com competidores. Afinal, todos podemos crescer juntos. Então, uma coisa que eu aprendi aqui em Joinville, o associativismo, o ecossistema é muito forte. Então, todos nós, todo mundo tem algo a contribuir, mesmo se, por acaso, por algum motivo, nós sejamos concorrentes. Então, a gente consegue coopetir, entendeu? A gente colabora até uma parte e depois a gente compete, tá? Então, obrigado mais uma vez por ter participado do Coluna Cerebral e até o próximo episódio. Um abraço, Gil. Valeu. Valeu, um abraço. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.